A metodologia cálculo exato foi desenvolvida pela Vibrant POS para estabelecer valores com precisão, fundamento e segurança técnica. Quando falamos em cálculos judiciais ou extrajudiciais, não estamos tratando apenas de aplicar índices, juros ou fórmulas matemáticas. Cada caso possui uma realidade própria: documentos, contratos, datas, obrigações, decisões judiciais, normas aplicáveis e consequências econômicas. Por isso, o cálculo exato combina 3 pilares fundamentais: precisão matemática, realidade comprovada e fundamento jurídico. O objetivo é chegar a um valor que não seja apenas calculado, mas efetivamente demonstrado e sustentado. Um cálculo tecnicamente confiável começa antes da planilha. Primeiro, é preciso identificar a regra aplicável ao caso. Qual contrato, norma, sentença, regulamento ou entendimento jurídico deve orientar a apuração. Depois, é necessário verificar os fatos. Quais documentos existem, quais eventos ocorreram, quais pagamentos foram realizados e quais prazos precisam ser considerados. Somente depois disso chegamos ao valor. Portanto, um valor defensável não nasce de uma fórmula genérica. Ele resulta da união entre regra aplicável, fato comprovado e técnica de cálculo. A metodologia cálculo exato integra 4 dimensões. A primeira é o direito, a legislação, a jurisprudência, os contratos, os títulos e as decisões aplicáveis ao caso. A segunda são os fatos, documentos, pagamentos, vencimentos, eventos e a cronologia real da situação. A terceira é a contabilidade, os critérios técnicos, as bases de cálculo, os índices, os encargos e a memória de cálculo. E a quarta é a economia, o impacto financeiro efetivo, a razoabilidade do resultado e a sua aderência à realidade da operação. O resultado só pode ser considerado exato quando essas 4 dimensões contam a mesma história. A primeira etapa é identificar a regra que governa cada situação. O ponto de partida pode ser um contrato, uma sentença, um regulamento, uma norma legal ou um precedente judicial. Essa análise define os critérios que poderão ser utilizados: correção monetária, juros, encargos, multas, compensações e períodos de incidência. Um erro comum é escolher primeiro o índice de atualização e depois tentar justificar sua aplicação. No cálculo exato, o processo é o inverso. Primeiro identificamos a regra, depois aplicamos o critério. Em seguida, elaboramos o cálculo. E, por fim, apresentamos o parecer técnico. A segunda etapa é reconstruir os fatos. Para isso, analisamos a origem da obrigação, os documentos disponíveis, os lançamentos contábeis e financeiros, os pagamentos realizados e os eventos que modificaram a relação entre as partes. Em seguida, organizamos uma cronologia. Datas de vencimento, inadimplementos, renegociações, pagamentos parciais, decisões judiciais e demais fatos relevantes. Também conferimos as bases de cálculo, evitando duplicidades, omissões ou valores sem suporte documental. Todo número precisa ser rastreável, ou seja, deve ser possível identificar de onde ele veio, por que foi considerado e qual documento ou critério justifica sua inclusão. Depois de definidas as regras e confirmados os fatos, entra a matemática. A memória de cálculo parte de uma base inicial e aplica, conforme o caso, atualização monetária, juros, encargos permitidos, pagamentos, compensações e outros ajustes. Mas a matemática não atua sozinha. Cada período precisa estar correto. Cada taxa deve ter fundamento. Cada índice deve estar vinculado à regra aplicável. E cada valor precisa ser demonstrado de forma clara. Um cálculo transparente é aquele que outro profissional consegue examinar, auditar e reproduzir. Esse é um requisito essencial para que o resultado tenha credibilidade em uma negociação, em uma perícia ou em um processo judicial.
O trabalho é consolidado em um parecer técnico contábil. Esse parecer apresenta inicialmente a fundamentação, as premissas jurídicas, documentais e contábeis adotadas. Depois, traz a demonstração, a memória de cálculo, os critérios aplicados, os documentos analisados e os procedimentos realizados. Por fim, apresenta uma conclusão objetiva, o valor apurado, as condições consideradas e a resposta técnica para a questão submetida à análise. O parecer técnico não substitui o trabalho do advogado. Ele oferece ao advogado uma base contábil e financeira sólida para estruturar petições, negociações, impugnações ou manifestações processuais. O cálculo exato pode ser aplicado em diversas situações. Em contratos bancários e financeiros, permite analisar encargos, garantias, taxas e eventuais cobranças indevidas. Em relações com administradoras de cartão de crédito, ajuda a identificar lançamentos, compreender a formação do saldo devedor e verificar encargos financeiros. Na apuração de haveres, contribui para estabelecer valores entre sócios, empresas e acionistas em processos de dissolução ou disputas comerciais. Também se aplica ao valuation de empresas e ativos, a perdas e lucros cessantes, a prestação de contas, as auditorias e a análise da evolução patrimonial e financeira. Em cada caso, a metodologia se adapta à situação concreta. Casos diferentes não podem ser tratados como se fossem planilhas iguais. Existem bons programas de cálculo e ferramentas online disponíveis no mercado. Eles podem ser úteis como instrumentos de apoio, mas não substituem a análise técnica. O primeiro risco é aplicar uma regra única a situações diferentes. O segundo é ignorar cláusulas contratuais, garantias, condições específicas e comandos de uma decisão judicial. E o terceiro é calcular sem conferir adequadamente os documentos, os pagamentos e os eventos que realmente ocorreram. Precisão não é apenas velocidade de processamento. Precisão é adequação técnica ao caso concreto. O diferencial da Vibrant Pulse está no encadeamento completo do trabalho. Nós pesquisamos a regra aplicável, validamos os documentos e os fatos, calculamos com critérios técnicos explícitos e sustentamos o resultado por meio de parecer técnico contábil, memória de cálculo e fundamentação. A equação é simples: norma, contrato, documentos, método e parecer técnico. O objetivo não é entregar uma planilha. O objetivo é estabelecer um valor com fundamento, capaz de ser compreendido, analisado e defendido. A Vibrant Pulse está à disposição para prestar esclarecimentos e avaliar situações que demandem cálculos técnicos, pareceres contábeis, atualização de verbas perícias e apurações patrimoniais. Grande abraço e até o próximo conteúdo.